Está entrando no ar. Elas são mulheres. Elas são mulheres. Elas são mulheres. Um programa que fala do universo feminino. Mas se você é homem, pode ouvir. Você vai entender muitas coisas sobre as mulheres. Elas são mulheres. Boa tarde. Elas são mulheres, está no ar. E hoje nós vamos atender ao pedido da nossa ouvinte, Raquel, se você está ouvindo a gente, que é de Anchieta, que nós vamos conversar com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vitro, Aderbal Albuquerque Alves Júnior. Ele vai falar sobre a retinopatia diabética, foi um pedido da Raquel de Anchieta. Então, Raquel, você está ouvindo a gente aí, fica atenta que hoje nós vamos atender o seu pedido, viu? Nós também vamos falar com a neuropsicóloga clínica institucional, Lídia Rey, que vai falar um assunto muito interessante, vai falar sobre mães e filhos. Isso é um assunto que a gente vai sempre ter assunto, né? E também nós vamos ter aqui as dicas da semana com o João Luiz Azevedo, e ele também vai entrevistar hoje o Aloísio de Abreu. A doutora Tanúbia Brando vai falar sobre o quê, doutora? Sobre tártaro. Tártaro, isso é muito importante. E também a Cristina Goldsmith, né, com uma dica de carreira. Então, fiquem atentos. E vocês já sabem, vocês podem estar ligando aqui para a gente por 2262-1060. A Juju está aqui atendendo o telefone. E sabe também que vocês podem, quiser qualquer coisa, pode estar mandando para a gente, para o nosso e-mail, programa elassãomulheres@yahoo.com.br. E lembrar que depois que nós vamos ao ar, nós estamos disponibilizando todos os programas. Você que já ouviu, quer ouvir de novo, gostou de uma matéria, quer mandar para um amigo, um assunto que foi interessante, aí vocês vão encontrar os nossos links lá dos nossos áudios. Nós estamos na página do Facebook, programa Elas São Mulheres, e também no nosso blog, que é www.programaelassãomulheres.blogspot.com.br. Então é isso, tá? Fiquem atentos hoje, liga aqui pra gente, faz as perguntas. Mas é isso, João Luiz. O que tem de bom para hoje? Tudo bem, Sônia? Tudo bem, ouvintes? Boa tarde. Para começar a nossa dica da semana, a gente vai começar logo com Aguinaldo Timóteo cantando canções somente do Roberto Carlos. Hoje, única apresentação no Teatro Net Rio, em Copacabana. Então, certamente, quem foi, quem não foi, vai perder. É só hoje, um show que ele já apresentou em São Paulo e outras capitais, e hoje vai estar, somente hoje, no Net Rio. Certamente um espetáculo imperdível. Hoje também tem um tradicionalíssimo Samba do Trabalhador, lá no Renascença, naquele clube Renascença, com Moacir Luz. Então hoje as duas boas dicas são Moacir Luz com Samba do Trabalhador no Renascença e o Aguinaldo Timóteo cantando as canções do Roberto Carlos no Teatro Net. Amanhã, nossa amiga queridíssima Soraya Ravene canta músicas do CD dela, do primeiro CD de carreira, Arco do Tempo, também no Teatro Net. Esse CD, esse show, ela canta somente músicas do grande compositor Paulo César Pinheiro. Um show imperdível, eu assisti há 2 anos atrás, quando estreou em Copacabana, no Sesc Copacabana, e realmente vale muito a pena assistir. Tá? Diogo Nogueira, sexta e sábado no Vivo Rio. Também é uma dica que quem puder ir, vai ser um show fantástico. Ele está sempre muito bem, está lançando um novo CD, então, sexta e sábado no Vivo Rio. E temos também, terça-feira, amanhã, temos o compositor Almir Neto no Teatro Rival. Então, Almir Neto no Teatro Rival, terça-feira. Que bom. Eu vou também dar uma dica aqui, aproveitando, que é da nossa amiga Sandra Luz, né? Que ela sempre esteve aqui no programa falando sobre dependência, mas ela não fala sobre isso, né? E ela escreveu um livro, que é a arte de desaceleramento, que é uma coisa muito importante, que hoje em dia todo mundo precisa, né, João? Desacelerar. E nem sabe como fazer isso, né? Mas não fica só aí, não. O livro vai ser lançado juntamente com o workshop, agora sábado, dia 13, né, na Pousada Devais, em Cabo Frio. Isso é o lançamento. Agora, o mais importante é que depois nós vamos começar, né, a Sandra, a Vânia e também uma parceria assim, nós vamos começar a aplicar o que tem no livro com um spa
Para as pessoas, nós vamos abrir isso para todo mundo poder aproveitar no seu dia a dia, dar uma melhorada. E o nosso spa vai ser assim de relaxamento, não é um spa lá para emagrecer não, tá? Que bom, né? É para você poder desestressar com massagem, com várias técnicas. Ui. E também aprender, João, você mesmo, né? Como você pode fazer na hora que a bicho está pegando, você tem umas técnicas que vai ser ensinada para você naquela hora poder... Mas a melhor técnica é contar até 1000. Aí você vai, conta até 2, 1000. 3, 4, E quem consegue 5, contar até 1000? Não, mas você vai até pelo menos 100, 100 e pouco. Pô, E tá segura mal, na hein? onda. Vai até 100 e poucos. Não é uma boa dica? É uma boa dica. Agora, por falar em desacelerar, eu vou te falar num espetáculo que estreou esse final de semana lá no Oi Casa Grande, que chama-se Hiperativo. O cara, o Paulo Gustavo, que faz Minha Mãe é uma Peça e tal, ele é super hiperativo, ele fala o tempo todo, o espetáculo dura 60 minutos, ele fala muito rápido, ele é muito engraçado, as pessoas adoram. O teatro teve lotado os 3 dias, sexta, sábado, domingo, com lotação esgotada, e é impressionante o quanto o Paulo Gustavo, entendeu? Fala, e as pessoas deliram, impressionante. Ele sozinho no palco, com a cenografia dele lá atrás, que ele sobe, né? Ele vai pelo elevador de carga, então ele sobe no meio da fumaça, muita luz, muita iluminação, enfim, é um deus chegando na história. E ele lota o teatro com esse espetáculo dele Hiperativo. Ele está no cinema com Minha Mãe é uma Peça e está com o Hiperativo sexta, sábado, domingo. Agora, você sabe a curiosidade? Ontem, no final do espetáculo, ele normalmente faz sorteios. Ele agora tem umas capas pro iPhone com a divulgação do espetáculo dele, né? O Hiperativo, com a foto dele, o Oi Casa Grande, tudo mais. Então ele sempre sorteia isso. E ontem, o sorteado foi um rapaz que pediu para subir no palco. E aí ele subiu no palco, ganhou lá a capa do iPhone. Aí perguntou se podia falar alguma coisa para a plateia. Aí o Paulo deu mole para ele e falou, não, pode falar. Você sabe o que aconteceu? Ele pediu a noiva em casamento no palco do Oi Casa Grande ao final do espetáculo. Você imagina a aflição da garota, da namorada dele, da noiva dele, sendo pedida em casamento no palco do Oi Casa Grande com 900 e tantas pessoas ao vivo, a cores, no palco do Oi Casa Grande. E assim, parece que foi combinado. Mas não, porque quem sorteia não sabe nada disso. Quem sorteia é o pessoal do teatro. Então, realmente, calhou dele ser um dos 3 sorteados e o cara pedir a noiva em casamento no palco do Oi Casa Grande. Então, aquelas coisas que só acontecem uma vez não acontecem mais. Prova de amor, pô. Não é? É absurdo. Aquelas coisas que não acontecem novamente. Não, mas o pessoal está sendo muito criativo ultimamente. Não é? Tá muito, muito criativo mesmo. É isso. Agora a Cristina vai falar com a gente ou eu continuo com a minha programação? Não, a Cristina fala, né? Vou deixar a Cristina hoje ela começar o programa. Cristina Goldsmith, então hoje, qual é a nossa dica de hoje? Hoje a gente vai continuar a nossa série Apresentação. Semana passada a gente falou sobre a imagem da pessoa, né? Como é importante a gente cuidar da imagem. E hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto que impacta a imagem, a postura, né? Sua postura diz tudo sobre você. Então ficar parado, jogar o barrigão para frente, coluna curva, não tá com nada. Né, João? João, encolhe, João. Coluna reta, o olhar sempre para frente, né? O queixo reto. Esses bons hábitos de postura dizem muito, impactam positivamente na imagem da gente, junto com tudo aquilo que a gente já falou semana passada. Vou interromper a Cristina fazer uma pergunta. Pergunta. Esse negócio de olho no olho faz sentido? Porque o pessoal geralmente, quando fala com o outro, não está olhando. Está olhando para o celular. Esse hábito atual, né? Esse aspecto multitarefa das pessoas, isso também tem que ter um limite. Assim como você encarar as pessoas olho no olho em excesso, não é legal, é falta de educação. Você incomoda o seu interlocutor. Olhar para o celular o tempo todo em excesso incomoda também. É o que eu vivo dizendo aqui. Vira e mexe eu estou repetindo isso. Tudo que é demais, tudo que é excesso, não é legal. Então, olho no olho em excesso, estou falando com você, encarando você, causa um desconforto no interlocutor. E ficar olhando para o celular, para um papel, virando a cara, virando o rosto, prestando atenção em outra coisa, incomoda também pela falta de atenção.
Faz parte dessa boa postura a gente andar com a coluna retinha, né? Botar a barriga para dentro, o popular murcha a barriga, né? Não relaxa o panção, murcha a barriga, coluna reta e ficar em pé dessa forma, né? Tem gente que fica em pé e solta os ombros para baixo, relaxa o abdômen, fica aquela curva, né? Fica quase um C em pé, né? Quase a letra C. Não é legal isso, gente. Isso diz da imagem da gente. A nossa imagem, a nossa postura compõe a nossa imagem. Outros 2 aspectos da nossa imagem, né, na série Apresentação, são os nossos hábitos alimentares. O que hábito alimentar tem a ver com imagem? Né? O que a gente come vai para fora da gente, né? Se a gente se alimenta Pode bem... comer alho nem cebola. Vamos chegar lá, a doutora Tanúbia está aqui, eu vou falar sobre isso, sobre as visitas. Nossa alimentação, o que a gente come vai para fora. Né? Se a gente tem uma pele bem tratada, em parte é graças ao que a gente come, graças à quantidade de água que a gente bebe. Se a gente está acima do peso, exceto, claro, os casos de distúrbios, né, de glândulas, distúrbios de ordem endocrinológica, é porque a gente come muito. Né? Então, vamos ter cuidado com a alimentação, vamos preferir comer um peitinho de frango no lugar de um sanduíche do McDonald's, né, do Bob, sei lá da onde, um pãozão, né, comer um joelho, poxa... Troca o joelho por uma coisa mais saudável. A gente hoje tem tantas opções, tem acesso a todo tipo de alimentação, até na rua. Vamos prestar atenção no que nós estamos comendo, porque o que nós estamos comendo impacta na nossa imagem. E os nossos hábitos de saúde, nossos cuidados com a saúde. Visitar o médico anualmente, né? Saber se você está com as suas taxas todas direitinhas, né? Se você não está anêmico, como é que vão suas taxas hepáticas, as de gordura, de açúcar, como é que vai sua pressão. Isso faz parte. Visitar o dentista anualmente, né? Esse check-up todo compõe a sua apresentação. Imagina você chega para uma entrevista, você está com um probleminha estomacal que pode causar algum mau hálito, olha só que chato. Ou você está com alguma infecção na sua boca, né? Doutora Tanúbia depois explica melhor, mas a cárie pode causar mau hálito. Às vezes você tem uma cárie embaixo de uma obturação que você tem, nem sabe, e aquilo está causando mau hálito. Então, visitar o dentista, visitar o médico. Mulheres, visitem o ginecologista 1 vez por ano. Às vezes, né, sintomas, né, problemas ginecológicos nas mulheres a maior parte deles são silenciosos. Isso pode prejudicar até a sua carreira. Né? Você, no meio de um processo importante, tem que parar para fazer algum procedimento ginecológico porque você deixou de ir ao ginecologista e não detectou o problema. Meninos, urologista. Né? Não é só depois dos 40 que tem que visitar o urologista. Né? É bom criar esse hábito antes dos 40. Cristina, vou interromper a Cristina aqui, lembrar para vocês, que eu ia falar no final do programa, já que ela está falando de homem, vou aproveitar, né? Que semana que vem, dia 15, Sim. É o Dia do Homem. Dia do Homem, 15 de julho. E a gente vai fazer o programa só para homem, falando só de assuntos de homem. Vamos falar sobre os homens. Inclusive, no trabalho, o carreira dos já homens. Tem a matéria. Olha que bacana. E mais um cuidado, quem trabalha muito tempo na mesma posição, né, seja sentado ou em pé, ou repetindo o mesmo movimento, tem que ter cuidado com esse aspecto. Se você trabalha muito tempo em pé, fique atento ao aspecto circulatório. Né? Consulte o angiologista, vá ao médico e saiba como se prevenir das consequências de passar muitas horas em pé ou muitas horas sentado. Se você trabalha com computador, mexendo o mouse o dia inteiro, essas doenças por esforço repetitivo, elas são muito sérias e podem acabar com as suas possibilidades profissionais. Manicuras costumam ter muitos problemas dessa ordem, né, de esforço repetido e causar uma lesão. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Né? O próprio ambiente de trabalho pode causar doenças. Preveni-las é o melhor caminho. Essa prevenção também faz parte de um cuidado que você tem que ter com a sua carreira, com a sua apresentação. Então, hoje a gente encerra a série Apresentação, falando desses aspectos ligados ao bem-estar físico. Não esqueçam que o seu bem-estar físico estampa a sua imagem. E a sua imagem vende uma boa parte daquilo que você é para o mercado de trabalho. Ok? Quem quiser mais informações sobre apresentação em geral, currículo, aqueles hábitos
de comunicação que a gente tratou e esses hábitos de bem-estar físico, é só mandar um e-mail para mim, cristina@consultingcg.com.br, ou visitar a página do Elas São Mulheres no Facebook. A gente agradece. É isso aí. Semana que vem ela falou que vai trazer um assunto para homem também. Meninos, semana que vem, meninos. Meninos, tá vendo? Viu, João? Especialmente para você. Estamos aí. Que agora... é o nosso bolinha. Agora nós vamos bater um papo com um grande ator, autor, diretor de teatro, nosso amigo Aloysio de Abreu, que está na linha. Aloysio, tá aí? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tropical. Tudo bem? Tudo beleza com vocês? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Conta pra gente, Nós Sempre Teremos Paris. Conta, fala do que se trata esse espetáculo, esse musical. Bom, antecipando aí que eu estava ouvindo que semana que vem é Dia do Homem, dia 15 de julho, convido todos os homens ouvintes a assistir esse espetáculo, que é um espetáculo muito romântico, que conta a história de um casal que se conhece durante uma viagem a Paris. Tem uma atração, uma coisa que liga os dois, quase tem uma história de amor, mas não ficam um com o outro, e aí isso gera neles aquele sentimento de saudade, desperta sentimentos leves, amorosos, de muito romantismo, de muita saudade, e tudo isso embalado por canções francesas muito bonitas, belíssimas canções francesas e conhecidas dos anos 40, 50, 60 e um pouquinho dos anos 70 também. Eu acho que é uma história que vai atrair tanto mulheres quanto homens, já que aí eu estou me dirigindo aos senhores, rapazes que estão ligados na Rádio Tropical, aí assistir e compartilhar essa história de amor que deixa os corações leves, aquecidos e tranquilos para encarar o dia a dia, que, afinal de contas, é para isso que o teatro serve também. Legal, Aloysio. Lembrando que o texto é do Arthur Chechel, não é isso? O texto foi escrito pelo Arthur Chechel, a direção é da Jacqueline Laurence, e eu divido a cena com a belíssima estrela Françoise Forton, que canta junto comigo essas canções lindas, e ela está fazendo muito sucesso na novela Amor à Vida. Quem assiste a novela sabe muito bem quem é ela. E quem não me conhece vai lá me assistir, e eu terei um enorme prazer em apertar a mão e dar um beijo no final. Maravilha. Outra coisa, o teu espetáculo, esse espetáculo, ele é um dos poucos a fazerem 2 sessões no mesmo dia, né? Vocês estão com 2 sessões aos sábados, não é isso? Graças a Deus, estamos com 2 sessões aos sábados e 2 sessões aos domingos. Isso sem patrocínio. Muito Na chique verdade, isso. nosso patrocínio é o Publicocínio, que vai lá e prestigia a gente Que é o melhor muita patrocínio, alegria, né, e Luiz? com muita satisfação. Maravilha. Então é sexta às 9h30, sábado às 7h30 e 9h30 da noite, domingo às 6h30 e também às 8h, é isso? Isso, no Teatro Leblon, na sala Tônia Carreiro. Maravilha. Convida nosso ouvinte para ele te assistir lá. Faz esse convite para eles. Olha, você que está escutando a Rádio Tropical, ouvindo minha bela voz morena falando ao seu ouvido, Deu não pra deixe de perceber que é assistir morena. Nós Sempre Teremos Paris, às sextas, sábados e domingos, e você vai vivenciar uma experiência inesquecível de amor, ternura, elegância e romantismo. Maravilha. Apareçam. Maravilha. E o espetáculo fica em cartaz até quando, Aloysio? A princípio, até final de setembro, se não me engano. Nossa, que maravilha. Esse tempo todo pela estamos frente. indo muito bem. Estamos sabendo. Muito bom saber disso. E planos teus, além do teatro? Tá com alguma coisa? Televisão? Projetos próprios? Olha, Como eu tá? sou autor da TV Globo, eu escrevo programas lá, devo ser convocado agora para a nova temporada de alguns programas da televisão, ainda não sei quais são os programas ou qual é o programa, e escrevo para teatro, estou com 2 peças em editais aí para receber boas notícias em breve. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela tua participação aqui, tá ok? Obrigado a você, um grande abraço Valeu. para vocês aí e para o pessoal da Tropical. Valeu. Obrigado, Luiz. Um abraço. Nada, abração. Então quer dizer que a voz morena dele, todo mundo viu que a voz era morena. A Luísa sempre muito simpático. É. Grande ator, gente finíssima. Mas agora, voltando ao assunto, você gostou da nossa homenagem que nós vamos fazer para os homens? Gostei. Quero ver o que vai sair daí no programa Elas São Mulheres, uma homenagem então, para eu os vou homens. dar uma prévia aqui, ó. Nós vamos ter Elizabeth Vieira de Lima, que ela escreveu o livro Homens Menstruam. Nossa. É. mesmo? Tem uma lógica. Não é, Eu quero ver não ela é se explicar isso literalmente, aí. não literalmente, tá? Vamos ter o doutor Reginaldo, que é um advogado e que ele vai falar dos direitos dos homens. Vamos também falar com um urologista. E também com o psicólogo Jailton Menegatti
que também vai falar sobre como os homens hoje estão se comportando. Muito bem. Muito bom? Muito bem. Então, e por falar nessa discussão homem e mulher, tem 2 espetáculos que estão estreando essa semana do Nelson Rodrigues. Quando você fala de briga homem e mulher, a gente lembra de Nelson Rodrigues porque ele foi o pai disso aí, não é? É porque é briga de homem e mulher. Não tem briga. Porque Nelson Rodrigues é isso, aqueles textos todos deles. Sempre tem problema entre homem e mulher, não tem? A gente pensa em Nelson Rodrigues, pelo menos eu, a primeira coisa que eu imagino... Não é problema entre mulher, é que ele retrata, né, as coisas que acontecem. Não, na verdade ele retrata, mas ele coloca uma lente de aumento muito grande nessa situação. Não é? Nelson Rodrigues tem isso, ele aumenta sempre a situação, é maravilhoso e tal. Mas enfim, os 2 espetáculos que vão estrear essa semana são Escravas do Amor, tá? Que vai estar em cartaz no Teatro dos 4, às terças e quartas-feiras, estreia amanhã, tá? E A Falecida, que vai estrear aqui no Maison de France, no centro da cidade, por uma temporada de quinta a domingo. Os 2 textos de Nelson Rodrigues certamente farão bastante sucesso aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Então agora nós vamos atender ao pedido, né, da Raquel de Anchieta e vamos conversar com o doutor Aderbal. Boa tarde, doutor Aderbal. Nós tivemos um pedido aqui da nossa ouvinte, a Raquel de Anchieta, que ela queria que falasse sobre a retinopatia diabética. O diabetes ele afeta em torno de 15 milhões de brasileiros. E a retinopatia diabética, a doença da retina causada pelo diabetes, é uma das principais causas de cegueira. Então, é muito importante que o paciente ele entenda esse risco e trate bem do diabetes, porque o diabetes é uma doença silenciosa, e com isso previna o surgimento da doença do olho, que é a retinopatia diabética. Agora, o tratamento da retinopatia diabética, basicamente, ele tem dois braços, né? Uma é o laser, a fotocoagulação a laser, que é o consagrado e é feito desde os anos 80, quer dizer, tem mais de 30 anos que o laser é a primeira opção do tratamento da retinopatia diabética. E mais recentemente surgiram as drogas injetáveis no olho, são os anti-VEGF, que combatem a retinopatia diabética, especialmente o edema macular diabético, que é uma causa muito importante de baixa de visão. Essas injeções, elas devem ser aprovadas pela ANS para uso e obrigatório pelos convênios a partir do ano que vem. Já é aprovado em vários países do mundo e, sem dúvida nenhuma, é muito benéfico, só que exige assim, várias aplicações, nem sempre funciona, tem alguns riscos, tem que ser feito de maneira adequada, com um especialista em retina. Normalmente se associa ao laser, quer dizer, é um tratamento complexo, mas que veio a somar e melhorar a situação para muitos diabéticos, né? E qual o exame que a pessoa deve fazer para saber se ela tem a doença? É muito importante que o diabético faça regularmente exames de fundo de olho, que como é uma doença silenciosa, você tem que ver se tem algumas alterações que podem surgir no fundo de olho sem que a pessoa perceba. Então, o exame preventivo é fazer fundo de olho com um especialista, e aí a frequência vai variar da condição da doença que a pessoa tiver. Pode ser uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, uma vez cada 6 meses, depende do estado que o olho tiver. E dá algum sintoma? O sintoma principal é baixar a visão, né? Normalmente, quando a visão está mais baixa pelo diabetes, isso já acontece numa fase mais avançada da doença. Mas pode ser tratado e tem uma chance de estacionar ou até melhorar. Então, mas o mais importante é você fazer o fundo de olho antes que tenha o sintoma, para prevenir o surgimento da doença. E quando você detecta que tem no fundo do olho, aí o que você deve fazer? Aí o tratamento vai ser, primeiro, controlar melhor o diabetes. Às vezes, só controlando melhor o diabetes, você consegue melhorar a alteração do fundo de olho. Depois, fazer o laser ou fazer a injeção, ou os dois, dependendo do estado que a pessoa tiver. E nos casos mais avançados, mais graves, existe uma cirurgia que pode ser feita, mas que tem um prognóstico mais reservado, que já pega olhos bastante comprometidos, né? Mas no início, o laser é o principal tratamento que é realizado.
Então, todo diabético, ele deve manter muito bem controlado, né? Porque, nesse caso, se ele se manter, ele pode chegar não a ter a doença, né? Pois é, hoje o diabético, ele vive igual qualquer pessoa. Então, ele tem que manter o diabetes controlado para que tenha uma vida longa e saudável e não perca a visão ou tenha outros problemas em decorrência do diabetes. Então, é fundamental que tenha um controle não só do açúcar, mas da pressão arterial, controle do nível de colesterol. Tudo isso compromete muito a visão. Quem tem a pressão alta, descontrolada, tem 2 vezes mais chance de perder visão de quem tem a pressão controlada no diabetes. Quem tem o colesterol alto tem 2 vezes mais chance de perder visão do que a pessoa que tem o colesterol controlado. Então é fundamental que controle todos esses, tenha um equilíbrio metabólico para evitar a lesão da retina. Só queria que o senhor complementasse aqui, o que é retinopatia? Retinopatia quer dizer, é uma doença da retina. Apatia é doença, então a retinopatia é doença da retina. Você tem retinopatia por 1000 causas, né? Mas a retinopatia diabética é uma doença muito comum. É a principal doença vascular que afeta o olho. Então, a retinopatia diabética é a doença da retina causada pelo diabetes. Já existe pós-médico que você pode fazer esse tratamento? Existe, sim. Funciona da seguinte maneira: você tem que ir a um posto de saúde ou clínica da família da sua área, próximo à sua residência. Existe hoje, você pode ver isso até por um site, como ser atendido. Você bota o seu CEP ou endereço, e vão dizer onde a pessoa pode ser atendida na unidade primária. Nessa unidade, a pessoa vai ser encaminhada para o hospital onde vai ser feito o tratamento do diabetes, tanto do diabetes quanto da retinopatia diabética. Esse é o caminho. É claro que não é tão perfeito assim, simples como a gente está falando, mas existem centros que fazem esse tratamento, estão sobrecarregados, têm problemas, mas o tratamento é feito na rede pública, sim. Ok, obrigado, doutor. Promoção exclusiva. Programa Elas São Mulheres e Estrada de Ferro do Corcovado. Visite o Corcovado de trem com 50% de desconto por apenas R$ 23 para grupos e famílias. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende a sua visita. 7833-5894. 7833-5894. É por tempo limitado. Estamos apresentando Elas São Mulheres, com Sônia Monte. E aí, doutora Tanúbia, quer dizer que hoje a senhora vai tirar todos os tártaros dos ouvintes? Vou responder um senhor. Boa tarde, ouvintes. Eu queria que você falasse, o pessoal está te ligando lá no consultório? Tá me ligando. E hoje eu vou responder a pergunta de seu Cláudio do Lins. Ele falou por que ele tinha tanto tártaro, que ele sabe que ele tem uma boa higienização, ele cuida, vai ao dentista, e tem gente que não tem nem cuidado e não tem tártaro. Ele tem tanto cuidado e ele tem. Então, seu Cláudio, eu vou começando a explicar o que é tártaro para o senhor. Então, olha, o tártaro, quando você come, tem a película, uma películazinha pegajosa, que a gente chama de placa bacteriana, às vezes até invisível, ela cola no dente. E aí vem as bactérias que são próprias do tártaro. Tem as bactérias próprias da cárie, tem a bactéria própria do tártaro. Ela se aloja nessa placa bacteriana, coladinha, e ela absorve os minerais dos alimentos. Não é uma pedrinha que vem no alimento e cola no dente. Ele vai se formando, é um depósito, né? E vai se formando. E aí, como é que você sabe, as pessoas perguntam, como é que eu sei se eu tenho tártaro? Existem 2 tipos de tártaro. Existe o tártaro supragengival, que é o que a gente vê, né, que ele fica em cima da gengiva. Às vezes normalmente ele tem muito aqui nos dentes superiores de trás e nos dentes inferiores por dentro. Mas às vezes ele cresce que ele atravessa pelo meio do dente e aparece na frente. Esses são supragengivais, são prejudiciais, mas são menos do que os subgengivais. Porque aqueles tártaros que são dentro da gengiva não aparecem. E eles crescem como se fosse no casco de um navio. E vão crescendo em volta da raiz do dente, vão descendo e vão provocando, as bactérias que ficam coladas nele, provocando a absorção óssea, amolece o dente e cai.
Antigamente a gente tinha muito isso, que o pessoal chamava, minha mãe teve piorreia, caiu os dentes. Hoje a gente ouve pouco, né? Porque o nome da doença é outro. Hoje a gente chama de periodontite, né? Ou doença periodontal. Ela começa com a gengivite, com sangramento, né? Que tanto pode ser provocado pelo tártaro como pela cárie ou outra coisa qualquer, como uma doença sistêmica e medicamentos. Bom, seu Cláudio, então você já sabe o que é. Agora, quais são os prejuízos que o tártaro provoca? Né? Então, são vários. Se for esse, como eu falei, que está embaixo da gengiva, pode levar até a perda do dente, amolecer e perder. Ele pode também criar umas bolsas, né, umas bolsinhas inflamatórias que fica com secreção. E como eu sempre falei aqui, que as doenças infecciosas da boca, elas são jogadas para o cabelo, para o coração, para o olho, porque as veias da face, normalmente nós temos veias e artérias no corpo humano. As artérias passam sangue bom e às vezes passam sangue ruim. E todas as veias do corpo da gente, ela tem uma válvula onde o sangue não retorna. Quando ele volta, ele tampa. Mas as veias da face não tem válvula. Então, a infecção na região dos dentes e na gengiva pode ser levada à distância. Olho, garganta, coração, ouvido, da queda de cabelo e uma série de outras coisas. Então, doutora, o tártaro... Oi. Mas me está falando, mas você já comentar. A Rosa São Gonçalo, ela quer saber o que produz o tártaro. Então... O que é que produz o tártaro? Vou falar agora para você, Rosa. Então, falando sobre os prejuízos, concluindo, que ele provoca manchas, né? Ele estraga a estética. Agora, a sua pergunta foi muito interessante. O que é que produz o tártaro, tá? Então, vamos lá que eu vou falar para você agora. E o que produz o tártaro, doutora? São multifatores, tá? Um dos casos, uma das coisas é a idade. Quando a gente passa a idade... Passar a idade, você quer dizer que idade, tá mais doutora? velhinha. Mais velhinha é o quê? Passou vai dos passando, 40, a gente dos 50, vai perdendo a coordenação motora, dos 80. O dente vai ficando mais calcificado, então tem menos possibilidade de ter cárie. Isso, e aí a bactéria... isso é para homem e mulher ou mulher e homem tem diferença? Para os dois gêneros. Os gêneros não tem diferença. A raça também ela faz com que tenha mais tártaro. Por exemplo, a raça negra ela tem mais tendência a ter tártaro, mas tem uma raça humana, como os chineses, houve uma pesquisa que eles têm mais tártaro do que qualquer outro lugar do mundo. Né? Uma predisposição familiar. Fala. A senhora sabe, o amigo meu chegou agora, semana retrasada, da China, e o comentário dele foi isso. Que ele percebeu muito tártaro no dente dos chineses. E ele não sabe explicar por quê. Porque a gente pensa que chinês só come arroz, né? Enfim, de forma séria ou não, mas a gente tem sempre... Não, sim. Mas essa observação é importante, porque ele comentou isso. Eu me lembro dele comentar comigo. Então eu concluí uma pesquisa certa para ele. E ele chegou há 15 dias de lá e falou que o grande problema do chinês hoje é o tártaro. Todos eles têm isso. Tem. É porque ali é uma junção de fatores. Já foi feito um estudo, né? É a alimentação. O próprio arroz ele provoca uma película pegajosa, que é a placa bacteriana própria. O fator genético, né? Está no DNA, ligado ao cromossomo tipo 2. Tá? Como é o nome dela que perguntou? A Rosa, né? Então, está ligado também à genética, Rosa, o tipo de alimento, o tipo de higienização. Às vezes você não faz a higienização adequada, às vezes você até faz uma higiene boa, como o seu Cláudio falou que ele fazia, mas às vezes é inadequada. Né? Então você tem que ter higienização própria para você, e o teu dentista vai te ensinar. Né? A outra coisa também são as doenças sistêmicas, né? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, isso a pessoa toma determinados medicamentos, e esses medicamentos favorecem a ter o tártaro, certo? A outra coisa, agora, como evitar? Então, são todos esses fatores. Se você conhece alguém que tem, então, tem que descobrir qual é o fator e trabalhar em cima. Agora, só tem 3 coisas que fazem evitar o tártaro. A escovação, que eu falei, a higienização completa. A escovação correta, o uso de fio dental correto próprio e a visita ao dentista no mínimo a cada 6 meses. Faz com que você evite o tártaro. Porque se você já tiver uma... Esses bochechos ajudam? Os bochechos ajudam também. Tem bochecho próprio para isso, tá? Com clorexidina, tem vários. Né? Aqueles que fazem bactericida, eles ajudam. Só que o bochecho, o que acontece é que ele, com o tempo, as bactérias elas vão ficando resistentes. Nossa. Você vê que nos Estados Unidos... Mas deve usar esse bochecho todo dia? Ou não, os bochechos você tem que... Normalmente uma média de bochecho. Tem que diluir com água? Tem uns que tem que diluir. Quando ele é muito forte, que você sente a dele, você tem que diluir. Até uma medida para 5.
Dependendo da ardência dele, se tem álcool, se não tem. Mas os bochechos, de uma maneira geral, você tem que usar 7 dias para. Depois você dá um tempo ali, uns 10 dias, pode voltar a usar mais 7 dias. Para não haver dependência, as bactérias ficarem habituadas àquela situação. E continuar. Importante isso, que as pessoas normalmente não sabem disso, né? Usam até acabar o vidro, né? Até acabar. Mas não prejudica tanto, não. Mas se você usar 7 dias, você vai fazendo vai ser melhor. Né? Agora, como se remove o tártaro? Você quer que eu possa remover sozinho? Não, você tem que ir lá na dentista, entendeu? E ela fazer uma geral. Porque o que acontece é que quando você vai remover sozinho, você abre uma solução de continuidade. Você pode machucar a gengiva e, como eu sempre falo, a boca tem quase milhares, tem 900 tipos de bactérias. 900? 900 tipos de bactérias. Nossa. E só 28 enzimas para fazer o equilíbrio. Então, quando você abre uma porta de entrada maior, você prejudica. Se tiver bolsa periodontal com infecção, aí, como eu te falei, às vezes já não tem válvula. Vai jogar aquela infecção à distância, provocando uma endocardite, até problema mais sério. Eu já vi, que eu trabalhei no serviço público um tempo, eu já vi um rapaz de uns 16, 17 anos, cego de um olho por causa de uma doença periodontal, por causa de um dente. Nossa. Entendeu? Eu fiquei assim, eu estava no início da minha carreira, então eu fiquei mal, passei mais de uma semana pensando naquele garoto, me deu uma tristeza grande. Então, você não pode remover por conta disso, mas agora como é que se remove? Existe hoje, tudo agora é titânio. Então existe hoje umas curetas de titânio com a lâmina afiadinha que não raspa o esmalte dentário cega ela, mas ela remove o tártaro. Se você for usar, pode ferir, como eu falei. Existe ultrassom, a gente tira muito com ultrassom. Existem broquinhas multilaminadas, que a gente usa na alta rotação refrigerada para tirar o tártaro. E se for subgengival, você não vai ver. O dentista vai ver. Porque a gente tem cerca de 1,5 milímetro, 1,8 milímetro de gengiva livre. Que se você entrar com um palito ou fio dental, você vê que o fio dental entra. E não dói, porque ela é livre. E ali dentro pode estar cheio de tártaro. Né? Agora, como é que eu sei se tenho? Né? Se tem 2 tipos, uma das coisas é o sangramento. Mas às vezes também pode dar mau hálito, porque ele, como a Cristina falou, pode provocar halitose. Né? Pode provocar também... outra coisa, quando o tártaro é muito intenso, dentro da gengiva, muito grande, já peguei vários casos desses, a gente tem que fazer cirurgia, a gente tem que abrir a gengiva, né? E tirar. Mas são aberturas que cicatrizam rápido. Existem também fórmulas que a gente passa, medicação que a gente passa para controlar. Então, se você tem mais alguma pergunta, então você já sabe. O que é que causa o tártaro? É o alimento, mais a bactéria, mais os minerais de alimento, por não fazer a higienização adequada. Ou aqui está perguntando o Ricardo, do Rio Comprido, se alimentação, em geral, também tem a ver com tártaro. Tem. Alimentação... Na verdade, a alimentação... Quais tipos de alimento pode ir? Mais doce, mais pegajosa. Mas se você faz o uso do fio dental e desmonta aquela placa, você não vai ter. Mesmo que você tenha predisposição. Né? Tem as alimentações detergentes, como cenoura, maçã. Então, podem fazer pergunta. Tem vários tipos de alimentos que você sente, as saladas. Isso aí é para limpar. São alimentos que ajudam na higienização. Mas tem alimento que é pegajoso, que cola. Né? Porque quando ele faz aquela plaquinha, é ali que a bactéria Outra coisa também são os remédios. Quem tem epilepsia, que toma dilantina sódica, esses remédios facilitam o edema da gengiva e o desenvolvimento de tártaro. Então, se vocês quiserem saber mais uma coisa, ou alguma coisa, ou procurar saber, pode ligar para 2225-2109 ou procurar no site do Elas São Mulheres, que está no Facebook. Ok, gente, é isso. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério, o relacionamento entre mães e filhos. Com a entrevista que nós fizemos com a Lídia Rey. Lídia, como é que vai esse comportamento entre mães e filhos hoje? Você sabe que a minha clínica, ela é feita... Eu tenho várias áreas de atuação. Uma das que eu amo, né, é mãe e bebê. Né? É quando eu posso acompanhar a gravidez, depois aquele período do nascimento e depois um período de crescimento, né? Essa é uma relação cheia, como é que a gente pode falar? Cheia de milindres, né? Mas é uma relação realmente uma das mais ricas, porque ela reflete, eu sempre falo, as relações
Por exemplo, mãe e filho, ela, na verdade, o que ela representa? Ela representa um microcosminho de relação que você vê fora, que você vê também em outras relações que acontecem. A mãe, resolveu engravidar toda feliz, mundo cor-de-rosa, quero meu bebê e tal, aí todo mundo feliz, achando que a gente está falando do aspecto mais positivo, a gente não está falando estamos falando de uma gravidez desejada, num sistema familiar onde todo mundo quer o bebê, né? A gente está falando desse aspecto, porque a gente tem muitos subitens, né? Do que essa relação mãe e filho representa. Eu aqui vou tentar falar do viés mais positivo dela, do mundo cor-de-rosa, que beleza, meu filho, eu quero nascer. Ninguém fala para a mãe do que significa isso, né? O que significa você gestar 9 meses, o que significa depois nascer o seu bebê, você saber que tem uma pessoa que depende exclusivamente de você, que você tem que cuidar e dar conta. Ninguém fala desse lado assim, das emoções que não são maravilhosas o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a mãe leva um susto, porque acredita que a gestação e o nascimento do seu filho é aquele de book, como se fosse um filme da Disneylândia. E, na verdade, não é isso. Mexe com outras emoções, muitas vezes desconhecidas, que você não teve antes, que é o que é relação de dependência, o que é cuidar, o que é ser suficientemente capaz de interpretar e de entender aquele serzinho que está se manifestando e que não fala e que você não bota a tecla SAP para saber o que ele está querendo. Na verdade, é a mãe que cuida disso. Então, o período de 0 a 2 é um período delicadíssimo, porque é exatamente que a gente chama de simbiose, onde a mãe e o bebê são um só. A mãe é inteiramente responsável de cuidar, entram as outras pessoas, também os pais que estão ouvindo aí, fiquem tranquilos, porque ele também tem um papel nessa relação. Caso a relação seja uma relação com o pai presente, o pai também existe dando suporte, o suporte que eu falo é podendo acolher esse momento da mãe e do bebê. Na verdade, o pai é o que suporta. O pai é o que, quando pega no colo, é de alguma forma, que dá sustentação também para esse filho olhar o mundo. Não é só a mãe. Mas vamos falar que nessa simbiose, no período de amamentação ou nesse primeiro período de mamadeira, que não necessariamente só existe a amamentação, existem outras formas também atuais de alimentar, que vai existindo. A mãe se vê tendo que cuidar. Passou esse período, o bebê vira grandinho, começa a andar e crescer. Aí ele começa a querer criar espaço e território, porque ele passa a existir. Quando ele passa a existir, ele passa a botar as garrinhas de fora. Aí começa uma outra fase dessa relação, onde a mãe se vê tendo que falar quem é quem é ela e quem é esse filho. Começam a separar as funções. Aí aquela questão dos limites a gente volta a ter que ser trabalhadas desde muito pequena. Se a mãe entende que na função dela, educação significa estabelecer quem é quem, ela começa desde pequenininho a transformar junto com seu filho essa questão. E fica muito mais suave para a criança entender que ele dorme no quarto dele, que o sono é para dormir a noite inteira, que não é para ficar acordando de cada meia hora. E isso passando esse período de 0 a 2, né, gente? Porque a gente entende que de 0 a 2 ainda estamos construindo essa identidade. Depois é que a gente passa por um estágio onde os limites... Aí a criança vai crescendo, vai aprendendo a falar, ela já corre, ela já descobre que ela pode voar. Voar no sentido, ela vai para longe, mas não quer ir muito. E a mãe está assim, sempre dando uma olhadinha. Aí depois entra um outro período que é da entrada no mundo social da criança, que é quando ele entra na escola, que tem o período de socialização, onde a mãe entrega o seu filho para outro cuidar. Na verdade é isso. Ela perde o controle absoluto, né? Porque enquanto está lá no olhar dela, mesmo que seja babá ou empregada, de alguma forma, as ordens e o comando são da mãe. Quando entrega para a escola, já é uma outra pessoa, que não vai fazer igual, que vai fazer com uma relação diferente, que não é igual a ser ruim, né? Mas já não é tão igual e
vamos dizer, uma relação diferente. Aí entra esse período, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo. Tem outras coisas que entram, tá, gente? Estou fazendo aí um desenvolvimento basicão. Aí entramos no período da criança com 7, 8 anos, onde entram as relações sociais, os amiguinhos existem, as diferenças, onde a mãe acredita que aquele amiguinho não é o melhor, e a mãe está cuidando. A mãe continua cuidando paralelo a estar inserindo essa criança no meio social. A criança, ela é feita também da assimilação da cultura e dos meios sociais. Ela não absorve só, vamos dizer assim, as relações que vêm de dentro de casa, né? Ela vai aglutinando outras experiências, quando ela desce para o play, quando ela se relaciona com a avó, que é uma outra coisa super interessante, assim. Todo mundo fala, mas a avó deseduca, não pode comer chocolate, a avó deixa. E o meu filho, quando passa o final de semana na casa da avó, volta mimadão, faz tudo o que quer. Na verdade, não é isso. A função social da avó é essa mesmo. Não é educar, é deseducar. Mas se a criança tem como eixo muito organizado o que pode e o que não pode, ela também sabe entrar e sair das relações diferentes. Quando ela desce para o play, ela brinca com os amigos diferentes. Quando ela está na casa da avó, ela sabe que ali o pote de bala é dela. Quando ela está na casa da mãe e do pai, sabe que não pode comer bala. A criança tem essa possibilidade, vamos dizer assim, de absorver essas diferenças. Muitas vezes o adulto é que não tem. Então, como o adulto não tem, ele acredita que a criança também não tem, mas a criança tem. Ele pode lidar com essas diferenças e não necessariamente ter comportamento de imitação ou de desaprender tudo que aprendeu. Não. Na verdade, ele adquire novas experiências, mas ele não desaprende aquele comando básico da mãe e do pai. Lídia, e como é que fica? Essa criança cresce, vira adolescente, vira um adulto, começa a ter vontade própria. E como é que fica essa relação da mãe com eles e os limites da mãe? A mãe permanece no lugar dela. Cada fase tem características diferentes desse filho, mas a mãe continua representando o mesmo lugar. A mãe é que dá holding, é aquela que orienta, mas que não faz por ele e não pensa por ele. Adquirindo essa autonomia, a mãe vai continuar sempre. O garoto cresceu, ficou ficou adolescente, está adulto, a mãe está no mesmo lugar. Ela continua representando a função dela. Se isso não vai misturado lá de trás, da primeira infância, isso segue de uma forma organizada. O filho, quando ele é autônomo, quando ele pensa e ele sabe executar, no sentido da execução das estruturas do pensamento e das emoções, a mãe continua naquele mesmo lugarzinho dela. É a que orienta, a que está do lado, a que suporta, mas não a que faz por ele e pensa por ele. Então, a mãe continua ocupando o mesmo lugar. Em cada fase, na verdade, ela vai ter que ter novas estratégias para ajudar esse desenvolvimento desse filho. Mas ela continua ocupando o mesmo lugar dela, que é esse lugar de mãe, que é a que orienta, mas que não faz pelo filho. Ela não vai interferir na vida dele, mas ela vai educar, né, e também orientar. É exatamente isso. A orientação é da função da mãe. O fazer pelo filho não é. Porque senão o menino aprende a não pensar. O que acontece? Se ele não pensa, ele não cria solução criativa. Se ele não cria solução criativa, como é que ele sai das enrascadas do dia a dia? Na verdade, esse eu acho que é a delicadeza do lugar da mãe. Porque, na verdade, ela tem que fortalecer a estrutura interna do filho para ele poder entrar e sair de todas as situações. Se ela faz por ele, ou se ela não ocupa esse lugar, a criança, o adolescente ou até o adulto fica no hiato e ele não vai ter depois como resgatar essas estruturas. Então, na verdade, se ela pode ir acompanhando isso com os percalços que isso tem, né? A gente não tem uma linha reta, mas tem aquela quedinha, aquela subidinha, eu acho que a mãe continua representando o mesmo lugar em todas as fases do filho. Então é isso, mães. Agora vão sentir menos culpadas e poder educar melhor. Estamos apresentando Elas São Mulheres, com Sônia Monte. O Rodrigo de Jacarepaguá está na escuta, gostando muito do programa, manda abraço para todos. E ele disse que segunda-feira vai ligar para dar parabéns para os homens do programa, viu? Bom, então, a princípio para mim, né? Não, mas nós vamos ter homens aqui. Doutor Reginaldo, vai ter. Tem o Jailton também. Você sabe qual foi a boa da semana passada? Mas a boa mesmo. Já passou? Não, é que ainda continua.
Foi semana passada, saiu semana passada e continua. Na verdade, a boa da semana passada foram as fotos na revista Quem, da nossa queridíssima Cida Moraes. Quem viu, não esquece. Quem não viu jamais. pode comprar. Ela, Cida Moraes, com um biquenininho, amarelinho, parecia aquela daquela musiquinha, lembra quando a gente era criança? De bolinha, amarelinho. Um biquinho, parecia aquilo. Uma loucura. Cida Moraes nas páginas da revista Quem, de biquíni. Ô, maravilha. Pois é, o João tá até agora babando. Mas, doutora Tanúbia, a senhora falou, mas os animais também têm tártaro? Tem, animais têm tártaro, igual humano, e também progride levando à perda dos dentes. A doença periodontal amolecendo e perdendo os dentes com a idade, por conta dos tártaros. Tem um veterinário dentista que faz isso. E tem uma coisa que eu esqueci. Mas aí isso tem a ver com a alimentação, mas a ração dá isso? Tem, tudo. A formação mesmo da ração, o substrato, mais a bactéria e mais os minerais do alimento. Uma coisa que eu diz esqueci. Que quando a pessoa, negócio de ração de animais, diz que é o mais recomendável, também pode dar. Mas não é detergente, como a maçã, como a cenoura, né? Eles não são alimentações detergentes. Né? Ela tem aquela parte pegajosa. Então quer dizer que se você comer uma maçã, você já escovou o dente? Pode substituir. Pode substituir. Já houve até uma campanha, uns 30 anos atrás, sobre isso, né? Porque a escova que a gente tem de dente, ela não tem nem 100 anos. A escova de dente que a gente usa, ela só começou a surgir em 1938, porque o nalho só foi descoberto em 36. Mas é maçã e o que mais? Cenoura, tem uma série de outros. Esses mais fibrosos que você sente quando você come, você sente. Né? Então, outra coisa que eu esqueci é que me perguntaram quem tem tártaro tem cárie. Normalmente não, porque as placas... Mas normalmente ou isso normalmente, raramente a gente encontra a pessoa que tem a cárie e tártaro. Porque as bactérias que se desenvolvem para o tártaro, elas não deixam permitir desenvolver as colônias da cárie. Mas a gente encontra, mas é raro. É raro? Aí o João fala assim, eu quero ter tártaro. Não, por isso os chineses normalmente perdem os dentes sem cárie. Amolece e cai. Chinês perde os dentes sem cárie. Gente, que eu não sei o que é pior, né? Eu só sei que o importante é dizer, né? Que nem tártaro, nem cárie é bom para a saúde. É bom as pessoas ficarem atentas. Não tem nada, entendeu? Mas é isso, gente. O que é, João? Vocês estão sabendo que o Papa está vindo aí ao Brasil, né? Dia 23, começa a jornada. Mas essa semana agora, quinta-feira, estreia uma comédia até antiga, de um autor antigo, que é o João Bittencourt, já fez sucesso há muito tempo. O título da comédia é O Dia em que Raptaram o Papa. E quem vai fazer o Papa Você não está dando uma teatro, ideia, não, né? Não estou dando uma ideia, mas estou dando uma sugestão de uma comédia bacana que vai entrar em cartaz agora no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. E quem vai fazer o Papa é o nosso queridíssimo Rogério Frois. Então, certamente vai ser sucesso, certamente vai ser bacana. E é bom saber que uma comédia do João Bittencourt, escrita nos anos 70, está voltando em cartaz, com nova produção, novo elenco. E como eu falei, Rogério Frois, um cara super do bem, do teatro, da televisão, tá fazendo Papa com uma galera boa, o Tadeu Aguiar vai dirigir. Agora falando isso, mas isso é importante dizer. Esse Papa, ele tá entrando no... O Papa é pop. Não, é porque eles estão, né? A postura dele, a maneira como ele está se colocando, até em certas coisas tradicionais da Igreja Católica, que ele já está... Na verdade, o Caretão foi embora para esse bacana... Né? Ele é franciscano, né? O franciscano, ele não tem aquele glamour, aquela coisa do ouro. Você vê que até tudo que está sendo construído para o Papa anterior teve que ser refeito, como o cálice do vinho. Tudo teve que ser refeito, que era de ouro, passou a ser de prata. Mas a questão não é essa, é a questão pensamento da maneira vanguarda. Como ele... Na verdade, esse Papa só tem um defeito. De argentino. Nasceu na Argentina. Sabia que você ia dizer isso. Mas a Dilma deu a resposta, né? A Dilma deu a resposta. Qual é a resposta? Mas Deus é brasileiro. Sim, com certeza. Mas o importante é saber que a comédia O Dia em que Raptaram o Papa estreia quinta-feira com Rogério Frois no Teatro Clara Nunes. Mas seja bem-vindo, Francisco. Que a jornada seja boa aqui no Rio de Janeiro, né? Vai receber tantos visitantes também, que a gente fala um pouco disso. Mas é interessante para nós, né? Termos várias pessoas aqui conhecendo o Rio de Janeiro, que é um estado muito lindo. Isso aqui, né? Mas é isso, gente. Semana que vem,
o Dia do Homem, com programação para os homens. Então, vocês homens que ouvem o nosso programa, não deixem de ouvir semana que vem, que o programa vai ser feito para vocês. Então é isso, até semana que vem. Na próxima segunda-feira, às 17 horas, voltamos com Elas São Mulheres, aqui na Tropical 830. Até lá!